Olá, sejam bem-vindos novamente ao Unitalk, programa universitário mais querido da internet brasileira. Eu sou o seu apresentador Miguel Galute Rodrigues e estou aqui hoje com Maria Fernanda Schmidt Bacelli, do @mariafernanda.br no Instagram, e Renato Arthur de Oliveira Melo, do @canal Doxa no Instagram. É isso, né? Canal Doxa agora. Canal Doxa, vamos fazer esse nome. Não é Doxa. Não é Doxa, é Doxa. Beleza. Estamos dando início aqui à segunda parte, se podemos chamar assim, do nosso especial, né, de final de ano. Vocês já assistiram na semana passada aos vídeos, né, aos reacts do Renato, da Nanda, aos 5 vídeos mais assistidos aí no canal do Poder 360. E agora vocês vão ver a reação do Renato e da Nanda às 5 matérias mais lidas nesse ano de 2021 na home do Poder, né, no próprio site do Jornal Digital. Então, sem mais delongas, vamos passar para a primeira manchete aqui, que é: governo já decidiu prorrogar auxílio emergencial até setembro. Essa manchete, né, a matéria publicada aí no dia 17 de junho de 2021, foi quando realmente, né, o governo Bolsonaro decidiu por prorrogar, né, o auxílio emergencial, chamado às vezes de Corona Voucher, até setembro deste ano. Vamos começar com o Renato, já que acho que foi a Nanda que terminou o primeiro vídeo, se eu não me engano. Renato, o que você acha dessa medida de aumento do auxílio emergencial, cara? Cara, eu acredito que economia e sociedade definitivamente andam juntos, mas quando a gente tem pessoas que estão passando pela situação que o Brasil passou, de fome, de complicações inúmeras, de fato a gente tem que ceder um pouco do bem-estar, da saúde econômica para a sociedade, né? Então, acredito com que bons olhos, bastante então, razoável. Certo. E Nanda, você, o que você acha? Tá, eu tenho algumas ressalvas. Enquanto, quando a gente for olhar o contexto geral do Estado aqui, né, eu sou favorável, né, a um tipo de auxílio, principalmente se tratando, né, de estado de calamidade pública, porque, imagina, o governo vai lá e fala, você não vai poder trabalhar porque tem restrição. E aí o cara vai deixar você morrendo de fome? É como se fosse uma mini indenização. Obviamente não vai se comparar, né, o valor ali com o valor do salário da galera, mas muita gente quebrou e tal. Eu sou favorável a isso, só que eu ainda acredito que se a gente seguisse numa linha da que o Milton Friedman, da Escola de Chicago, de Economia, falava, era de basicamente um imposto de renda negativo, e aí ele tinha umas ideias assim de dar um auxílio para as pessoas, mas aí o Estado não precisava prover mais nada. Era tipo um voucher, assim, e aí você, através desse voucher, ia lá e podia, na iniciativa privada, ir numa clínica, ir lá numa faculdade, sabe? Para as pessoas que realmente não têm renda. É uma ideia meio que diferente, é você dar mais liberdade, que é aquela ideia de livres para escolher. Você tem o dinheiro, você tem a renda e consegue comprar as coisas e tudo mais. Tem a liberdade de escolha, né, do que consumir. Mas, infelizmente, o Bolsonaro, ele tá com essa medida aí mais pelo populismo mesmo, eu acredito. Você acha, então, que não é uma questão assistencialista do governo Bolsonaro, é realmente populismo? Eu acho que ele visa mais o populismo, porque ele começou a mudar o eleitorado dele, né? E ele viu isso. Agora, antes era mais sul, sudeste que votava nele, até o centro-oeste. Hoje em dia é norte e nordeste, entendeu? Majoritariamente, porque pega os auxílios dele, entendeu? Então ele tá percebendo, ele acabou abandonando a galera do mercado, que são os Faria Limers e tal, por conta do Paulo Guedes, e agora ele tá mais com a massa, diríamos assim. Sem ser sentido pejorativo, mas a massa é uma grande parte mas mesmo. O Paulo Guedes no passado, né, agora já mudou a opinião, mas no passado ele queria ter cortado já, né, esse auxílio. Você acha que ele realmente tinha que ter durado o quanto ele durou, Nanda, ou você acha que já passou do ponto agora que esse auxílio emergencial realmente não tinha que ter perdurado até 2021, até, né, o final de 2021? Uhum. Então, eu acredito que é muito complicado a gente falar disso porque eu não sei a realidade de todos os estados, né? Claro. Eu não sei se algum estado está com mais restrição. Em São Paulo, graças a Deus, já está voltando tudo ao normal, então as pessoas estão voltando ao trabalho. Então, talvez no caso realmente de desemprego, se você conseguisse ali comprovar que você não está com renda, que você está mesmo passando fome, aí sim poderia para essas pessoas especificamente, entendeu? Certo. Renato, o que você acha sobre tudo isso, cara? Cara, eu acho que faz muito sentido essa questão em relação ao populismo mesmo. É difícil fazer algum tipo de acusação certeira nesse contexto, porque eu acredito que pode ter algum nível de humanidade ali, mas a gente sabe que na política, no final, as coisas sempre têm uma segunda intenção eleitoral.
Em questão ao Milton Friedman, né, essa questão do voucher, novamente é um ponto que eu e a Nanda constantemente discordamos, porque de fato eu acredito que quando você tem a iniciativa privada provendo tudo que teoricamente o Estado hoje provém, você não está preparado para situações de crises. E eu acho que o coronavírus é a grande demonstração disso. Aí a gente vai falar de lobby, né, principalmente aqueles que são feitos de forma irregular. A gente pode falar também de combinação de preços entre os postos de gasolina, todo esse tipo de falhas do sistema capitalista livre, teoricamente não conseguiriam ser resolvidas por essa concepção liberal. Certo. E agora, né, a gente viu toda essa conversa de aumento no Bolsa Família, etc. A Nanda defendeu aqui, né, principalmente esse auxílio emergencial por causa do Estado, né, da questão do coronavírus. Primeiro você, depois a Nanda. Aumento no Bolsa Família, realmente ter esse assistencialismo mais, né, corriqueiro, perene, é positivo? Cara, então, eu acho que a minha resposta mais fundamental vai ser só o tempo dirá. De fato, eu acredito nisso. Eu acredito que economicamente tem um impacto forte, mas eu acho que principalmente depois de uma pandemia como essa, é uma medida que tem o seu nível de razoabilidade social. Certo. Nanda? Tá. Eu acho que funciona como uma indenização mesmo, a questão se for o auxílio emergencial, né? Pô, o Estado tá te prendendo em casa, então ele vai ter que pagar. Só que eu acho que depende muito da questão também do teto de gastos. Se for pra furar o teto de gastos, como o Bolsonaro tava ali cogitando, aí não tem como, entendeu? Porque aí ferra tudo, gera muita consequência, instabilidade jurídica, instabilidade mercadológica, ninguém vai querer investir num país que, enfim, fura o teto de gastos. Então, se você fizer um corte, se você cortar ali através de uma reforma de administrativa e pegar esse dinheiro e realocar, aí tudo bem. Agora, se tirar, aumentar imposto, que aí o pobre vai pagar ICMS, imposto estadual, que aí vai pra União, aí não volta pro Estado, aí é uma confusão, aí não, entendeu? Então, se for furar o teto de gastos, não. Agora, se for tirar da elite do funcionalismo público para realocar pra galera mais pobre, aí sim. Perfeito. Passando então agora para nossa segunda manchete aqui. Se você fizer lockdown no Nordeste, vai me foder e eu perco a eleição, diz Bolsonaro a Ludmila Rajar. Lembrando que essa manchete, né, foi realmente um furo, né, realmente exclusivo do Poder 360, no qual desencadeou toda aquela situação no qual a doutora Ludmila passou a não ser mais considerada como uma candidata à vaga no Ministério da Saúde. Começando agora com a Nanda, o que você, não sei se você lembra desse evento, do que foi toda essa situação com a doutora Ludmila, o que você acha de todo esse acontecimento e essa fala do Bolsonaro também? É mais uma vez o Bolsonaro querendo intervir, né, em assuntos tanto relacionados à economia, à saúde, enfim. A questão, né, ele usa esse palavreado, aí novamente não tem cordialidade alguma, aí vai perdendo referência, né, as pessoas acabam ridicularizando o presidente, isso daí também tem consequências. A questão do lockdown, de uma forma geral, eu me coloco contra o lockdown, da forma que estavam fazendo. Acredito que dá para fazer restrição, obviamente, tem ali os métodos e tal, mas lockdown, não. Não. Renato, lockdown não ou lockdown sim, cara? Cara, acredito que em certo nível sim, né? A gente viu que existiram vários estudos cientificamente comprovados, várias experiências internacionais que tiveram aspectos positivos em relação ao lockdown. Em relação à questão da escolha dos ministros também, que eu acho uma questão interessante de ser tratada, né, já que ela estava sendo cogitada para entrar aí no Ministério da Saúde, se eu não me engano. Cara, eu acho que, pelo que eu entendi, esse foi o furo que demonstrou de forma mais clara que tinha um embate ideológico ali, principalmente relacionado à questão do lockdown, também relacionado à questão de cloroquina. E assim, apesar de eu discordar fortemente do Bolsonaro nesse aspecto, quando o cara vai eleger alguém para participar do governo dele, ele tem que eleger alguém que está alinhado ideologicamente com ele, senão é contraproducente. Então, é isso, aspectos negativos na minha humilde concepção da democracia, mas é isso, é o melhor que nós temos. Essa questão de estar atrelado, né, ideologicamente, acho que vocês vão lembrar de quando o Moro, né, a questão pelo qual o Moro, né, saiu, em tese, o que foi, né, realmente que o Bolsonaro estaria intervindo na Polícia Federal, porque estaria colocando uma pessoa que ele era mais próximo, etc. Vocês acham que, né, nesse caso também, pensando mais nesse assunto, é preciso realmente que as indicações sejam estritamente técnicas, ou essa questão aí, Nanda, que o Renato falou de ideologia, de proximidade, é necessário também para o bom funcionamento do governo?
Tá. A questão é que, assim, eu acho que é tudo muito... tem que estar dentro da legalidade. O que o Bolsonaro fez não era ilegal, mas foi imoral porque ele falou pro Moro que o Moro teria autonomia. Então, foi esse o problema. Ele fala uma coisa, mas depois ele acaba mudando pra blindar o filho dele. E aí é a problemática, entendeu? Agora, da questão do que o Rê comentou, do lockdown, os países fizeram e tem estudos e dados mostrando que isso foi bom. Eu não conheço nenhum resultado de algum país que adotou o lockdown que tá aí com morte, tipo, praticamente zero, entendeu? Eu não conheço. Porque, assim, se a gente falar em lockdown em Israel, é uma coisa, a galera é rica lá. Se a gente falar em lockdown no Nordeste, o que as pessoas vão comer? Tipo, esses auxílios é R$300 no máximo, o que você vai fazer com R$300? Se, tipo, o arroz tá, não sei, nem mais de R$20 o saco, gasolina 7. Então, assim, não tem como. A realidade do Brasil, principalmente do Nordeste, não tá fora de cogitação o lockdown. Renato? Em relação à questão inicial sobre a escolha ministerial, essa questão, eu acho que tem que ter uma associação entre o aspecto técnico e uma associação entre o aspecto da cordialidade que existe, a interação que existe entre as ideologias. Sobre a questão do lockdown, nós tivemos experiências, principalmente em países nórdicos, exatamente da mesma forma que você falou, realmente eu concordo com isso, é um privilégio desses países que têm uma população que tem uma renda que consegue ficar em casa, só que de fato se a gente tivesse instaurado, estruturado o nosso lockdown antes, por um período razoável de tempo, que não fosse complicar tanto a situação, a gente poderia ter diminuído muito a quantidade de mortes. E assim, de fato, eu não conheço também nenhum país que tenha uma quantidade zero de mortes, assim, que diminuiu tanto, mas eu conheço países que tiveram, de fato, com a imposição, com a estruturação de um lockdown, uma melhora bastante significativa na quantidade de mortes e de infecções. Algum exemplo que você pensa, cara? Principalmente países nórdicos, pelo que eu me lembro. Mas é muito menos população, não tem como espalhar tanto assim. Então, mas aí existem várias outras variáveis, por exemplo... O clima também. Na virologia, o clima, o frio é pior. O Brasil é tropical e ferra tudo, né? Mas é pior, na verdade, quando é frio. Então, no caso, seria um aspecto negativo. O vírus, ele consegue se espalhar mais no frio. Eu achava que era o contrário. Acho porque que a gente tem mais gripe aqui. Por isso que a gente não desenvolve tanto. Isso daí até o Rene, que é um deputado estadual, ele é professor de geopolítica. E ele fala bastante sobre essa questão também. Que a gente não consegue desenvolver tanto em comparação com os outros, porque, aqui o Brasil é calor, é quente, é mais fácil você ficar gripado, porque aí do nada chove, não sei o que. Tem mais possibilidade de vírus, né? Mas eu acho que essa ideia do lockdown, ela é uma ideia elitista, né? E que não dá pra ser levada em consideração, não. Você falou de outras restrições. Se você tivesse implementado essas restrições, quais restrições você faria para brecar? Agora é na hora. A pergunta é de $1 milhão, né? Para brecar, mas sem prejudicar muito a economia. Né? Não, eu usaria, por exemplo, assim, a questão do próprio distanciamento social dentro das empresas que tiverem um espaço. O home office dá para fazer, entendeu? Você continua trabalhando e tal. Agora, se não, realmente não dá para fazer home office, porque teve uma época que a galera nem fez home office, que tava todo mundo muito... O que a gente vai fazer? Que parou tudo mesmo. Até as pessoas começarem a entender as plataformas e tal. A questão do álcool, né? A máscara, eu realmente eu não tenho estudo para isso, eu não tenho como falar que tipo de máscara, porque existem máscaras e máscaras. Tem tecido que passa, tem tecido que não passa. Mas enfim, eu seguiria uma linha mais de distanciamento mesmo, certo. E álcool em gel, entendeu? Perfeito. Essa questão. Entendido. Discorda disso, cara? Não, acho que eu concordo de fato. E assim, até esse ponto também, relacionando essa resposta, a resposta do tempo, né? Na onde eu tinha percebido na virologia, o vírus ele conseguiria se transmitir mais facilmente pelas baixas temperaturas, principalmente porque as pessoas ficam mais vulneráveis a outros tipos de gripe, e aí você tem outras questões também. Mas, enfim, exato. Acho que a resposta que a Nanda deu no momento ali foi muito precisa. Nós somos estudantes aqui, a gente fala de direito, a gente fala de política, então medicina, a área da biologia não é com a gente. Ministério da Saúde. Não confie em nada que a gente está falando aqui. Não, aí não também, né? De medicina, de biologia, então tá bom, não confie em nada que eu estou falando. Perfeito, então. Agora vamos passando a nossa terceira manchete rapidinho aqui. Filho de Bolsonaro viraliza nas redes depois de cuspir na mãe e dançar música militar. Renato, essa é com você primeiro, cara. O que você acha, né? Enfim, o pessoal vai ter como acessar, assistir os vídeos, julgar, enfim, a ação do filho do Bolsonaro ou não, como bem entenderem. Mas o que você acha dessa exposição, dessa participação do filho do Bolsonaro nessa rede social, enfim?
Cara, normal. Eu acho que assim, uma das partes mais complexas de você ser filho ou aparentado a algum servidor público é que você tem algum nível de exposição sobre ele, né? Você tem algum tipo de influência sobre ele. Só que é muito triste a gente pensar na possibilidade de uma pessoa não poder fazer as trends no TikTok que ela quiser fazer só porque o pai dela é presidente da República, né? Eu acho que tem que tomar um cuidado, principalmente com certos tipos de posicionamentos, mas eu acredito que fazer trends assim, brincadeiras em redes sociais não seja um problema. Certos tipos de posicionamento, você pensou em algum específico do Jair Renan, alguma coisa ou não? Cara, na verdade não pensei em nenhum específico, principalmente porque eu acredito que depende muito da posição em que a pessoa está, dentro até inclusive do governo, né? Que já é outra questão problemática aí de ter filhos dentro do governo. Você acha então errado que o Bolsonaro, né, que os filhos do Bolsonaro tenham uma certa participação considerável no governo, se podemos chamar assim? Me falta um pouco de estudo para saber um pouco sobre essa questão, mas, novamente, é um ponto a ser questionado, sim, de fato, é um ponto a ser observado, porque, né, a gente sabe que isso já existiu muito, principalmente no Nordeste, na nossa época, assim, histórica, e nunca teve resultados positivos. Certo. Nanda? Esse daí no caso é o Renan, né, o 04, Isso. famosinho, tá lá famoso no TikTok mesmo, a galera fica costurando os vídeos dele. Eu acho, se tivesse que definir assim, seria cringe, eu acho estranho, acho zoado, mas aí, assim, obviamente, cada um faz a dancinha que quiser, só que as minhas críticas em relação ao Renan, filho do Bolsonaro mesmo, são aquela questão de que, pô, da onde que surgiu a grana para ele comprar uma mansão tão jovem? Aí a galera começa a se questionar. A questão também, que ele se mudou para uma mansão com a mãe. A questão também de que tinha uma troca de favores entre uma empresa que era ligada ao governo, que estava cedendo coisas para ele. Então, assim, são coisas que é bacana questionar, sabe? Agora, dancinha e tal, isso aí é de menos. Isso daí é babaquice de internet. Sobre essas questões aí subsidiárias, podemos chamar assim. Não sei nem se subsidiárias, mas também adicionais que a Nanda trouxe aí. Extremamente relevantes de serem olhadas com um olhar crítico, com um olhar legislativo. Eu acho que tem que ser observado. Uma coisa que eu sempre gosto de fazer com que se tome muito cuidado é a gente seguir o devido processo legal. Então, de fato, é questionável? É questionável. Vai ter que ter uma investigação? Pode ter uma investigação. Mas vamos lá, vamos falar que ele é ladrão já? Não vamos falar que ele é ladrão. Não vamos falar que ele é corrupto já. Vamos esperar você ter algum tipo de sentença, algum tipo de decisão jurídica. Eu acho que esse é o mais razoável. Mas... E você não acha que pela condição dele ser filho do presidente da República, que isso merece, então, ser apressado, que merece mais cuidado redobrado? Tem que ter o mesmo trâmite como se fosse o dono da padoca aqui na rua. Não, me expressei mal. Eu acredito que principalmente pela exposição e quem representa ele tem que ser apurado de uma forma extremamente rápida e de uma forma célere. Ao seu ver, não representa nenhuma deturpação do arcabouço jurídico. Você gastou aí o seu meu vocábulo. Eu gastei o meu. Cara, eu acredito que não, até porque isso faz parte muito de um interesse público, né? E a gente sabe que a justiça, a gente sabe que o executivo, que o legislativo, todos eles estão aqui, têm cargos altos, mas quem manda neles, teoricamente, somos nós. E você acha que filho de presidente é um cargo também a ser questionado, a vistoriado com um olho mais rápido? Acho que a família do presidente deve sim ser observada com um olhar bastante calmo, até porque pode envolver, principalmente porque pode envolver questões relacionadas ao presidente, né? Certo. Exclusivamente dos filhos, eu não vejo problema, até porque o Renan não é nem um servidor público, até onde eu sei, então não veria problema nessa questão. Então agora passando para a nossa quarta manchete, vamos lá rapidinho. Bolsonaro volta a imitar pessoa com falta de ar e chama Mandetta de canalha. Não sei se vocês vão lembrar desse acontecimento, foi numa live do Bolsonaro, né, no qual ele estava criticando o ex-ministro da Saúde, Mandetta, no qual, né, ele critica realmente o que seria, né, na visão do Bolsonaro, uma inação do ministro Mandetta e a sua reticência, se podemos chamar assim, a defender a cloroquina, né, que o Bolsonaro defende. Ele acabaria, né, então, vocês podem depois acessar, ver o vídeo, mas o Bolsonaro, né, imita uma pessoa com falta de ar, dizendo que ao não tomar a cloroquina, em tese a pessoa teria que ir ao hospital para ser entubada. Enfim, o vídeo está disponível na home do Poder 360.
Mas nesse caso, Nanda, o que você achou, né, dessa declaração do Bolsonaro, das críticas ao Mandetta, da defesa à cloroquina, também críticas ao ato de entubar, né, que eu acho que a gente precisa também conversar, que foi muito conversado aí por especialistas, temos pessoas que defendem a intubação, pessoas que criticam. O que você acha do assunto? Tá. Eu não vou me ater à questão da medicina especificamente, porque não tenho conhecimento, mas em relação à fala, à imitação do Bolsonaro, eu acho que falta assessoria para ele, mas aí muita gente fala, pô, mas é a liberdade de expressão, ele é politicamente incorreto mesmo. Eu sou uma pessoa que eu sou também politicamente incorreta, só que eu acho que assim, existe um senso e um filtro, sabe? Politicamente correto não é igual você ser um babaca, entendeu? Mas você tá num cargo de presidência. Eu lembro muito de uma influencer aí, a Zoe, que ela... Era no começo, era na época que tava o ápice da pandemia, ela no shopping mostrando formas de como você burlar. Então, gente, comprei um sorvete aqui, ó, vou tomar um sorvete só pra eu ficar sem a máscara. Coisas nesse sentido. E ela fala, eu sou politicamente incorreta. Eu falei, não, você é uma babaca, você tá sendo ridícula com isso, entendeu? Então, assim, eu acho que dá pra separar esse tipo de coisa, sabe? Mas na parte da medicina mesmo não tenho o que comentar. Certo. E as críticas, então, ao Mandetta, você não acha não, críticas ao Mandetta. O Mandetta, ele tem arcabouço pra falar o que ele fala, ele é médico, ele tá envolvido nisso. Então, assim, entre acreditar no que o Mandetta fala e do que o Bolsonaro fala, eu fico com o Mandetta, obviamente. Certo. Renato, o que você acha do assunto? Em relação a essa parte do Mandetta, eu concordo com a Nanda também. Eu acho que a gente tem que prestar atenção e escutar os profissionais que sabem falar sobre o assunto, né? Entendi. Uma questão de credibilidade, de qualificação, ela é fundamental para a gestão pública. Quando a gente fala sobre a questão da imitação, desse politicamente incorreto, eu discordo de um ponto na realidade que a Nanda trouxe aqui especificamente, falando que falta assessoria para ele. Eu acredito, na minha concepção, pelo menos, que esse 30% de eleitorado que ele sempre garante é o eleitorado que de fato busca esse tipo de concepção. Então, apesar de eu pessoalmente achar deplorável, eu acredito que esse forçoso politicamente incorreto é muito atrativo para o eleitorado dele e gera uma manutenção que ele precisa. Certo. E a questão, acho que temos que entrar também, né? O Bolsonaro ainda defende o uso da cloroquina como medicamento contra a Covid-19. Sabemos, né, que não existe até o momento nenhum estudo que comprove a eficácia desse medicamento contra a doença, mas o que você acha desse assunto, principalmente pensando no ano passado, eu acho? Você acha que, né, como havia realmente pouca informação, era uma tentativa válida? Você acha que ainda vale a pena estudar este ou outros medicamentos, como a ivermectina, que às vezes é lembrada pelo Bolsonaro? Qual é a sua opinião sobre o assunto, cara? E realmente também pensando, né, nessa questão de quando pouco se sabia se era válida ou não a utilização e realmente essa defesa que o Bolsonaro fazia. Cara, eu acho que novamente nós temos que confiar nos profissionais de saúde e na ciência. Se a ciência está falando que não tem comprovação até o momento, eu acho de muita irresponsabilidade que exista provocações para que seja utilizada a cloroquina ou alguma coisa desse tipo. Mas, o que é um ponto? Não acho que no âmbito da ciência e da pesquisa, de qualquer forma, qualquer tipo de remédio, não estou falando nem de cloroquina e ivermectina necessariamente, deve ser parado de ser estudado, vamos dizer dessa forma. Se a gente conseguir algum tipo de remediação para esse coronavírus, cara, ia ser muito importante, bastante relevante para nós. Então, que os estudos se mantenham amplos e que nós e o serviço público que nos é prestado se mantenham amparados pela ciência. Acho que é isso. E a questão da vacina? Você acha que, enfim, muitas pessoas criticam o processo, você deve saber, por ter, né, havido o que as pessoas chamam de testes, enfim, um período de testagem muito curto, etc. Algumas pessoas têm essas críticas. Você vê isso com quais olhos, cara? Você se vacinou, na verdade? Começa, se quiser, claro, responder isso. Claro, respondo com o maior orgulho possível que eu me vacinei. E eu acredito que, até onde eu sei, novamente não sou um profissional da saúde, então eu não tenho a credibilidade necessária para falar de forma tranquila sobre esse assunto, mas até onde eu sei, essa fase de teste que foi feita, ela foi feita de forma contínua, vamos dizer. Então, se antes você tinha uma fase A do teste da vacina que era feita e depois que ela era aprovada, a fase B era realizada, agora você teve simultaneamente essas fases feitas. Então, se passou pelo procedimento devido, da forma que deve ser passado,
só que de uma forma mais rápida, porque eles eram simultaneamente realizados. Gasta mais dinheiro? Gasta muito mais dinheiro, mas é algo necessário no momento de pandemia. E você, Nando? Agora abrindo tudo para você, se quiser responder também se vacinou ou não, mas pode começar respondendo sobre tudo que o Renato falou. Eu também me vacinei, tomei as 2 doses, né, da Coronavac, no caso. E sobre, assim, a questão de... Eu acho válido questionar, tá? Todas as questões, porque, assim, a biologia não é uma ciência exata, tá? Existem entendimentos, existem correntes, portanto que existem médicos que defendem cloroquina, em contrapartida existem médicos que não defendem. Só que aí o que a gente olha, tem pessoas que olham, por exemplo, para a OMS como a verdade absoluta, tem gente que não. E eu não vou ficar ridicularizando pessoas também, tipo, se quiser tomar cloroquina, tome. O meu avô tomou e ele pegou corona, entendeu? Eu não tomei, nada dessas coisas. A única coisa que eu tomei, que eu tomo todo ano, é a ivermectina, mas e eu não peguei o vírus, entendeu? Então, assim, não tem como eu dar uma resposta. Certo. Mas eu acho bacana questionar, entendeu? Que é uma linha que muita gente acabou não fazendo, questionar. Perfeito. Alguma coisa para terminar, Renato? Vamos passando para a última manchete, cara. Eu acho que a ciência faz parte do questionamento mesmo, né? A gente tem que lembrar que já existiu um momento na história em que a Terra era compreendida como o centro do universo, o geocentrismo já foi comprovado cientificamente, então questionamentos e estudos são muito importantes serem feitos, mas eu acredito que a iniciativa pública, o serviço público tem que sempre se ater ao que a ciência entende como o que é de fato verdadeiro, vamos usar esse termo, no momento. Perfeito. Então agora, passando para a nossa quinta e última manchete, ruas já começam a pedir que eu baixe decreto, diz Bolsonaro, sobre lockdown. Né? Essa manchete que também está disponível no Poder 360, foi publicada em maio de 2021, quando o Bolsonaro afirmou que ele poderia baixar um decreto a impedir novas medidas de restrição, de locomoção, se atendo ao artigo 5º da Constituição, pelo que ele falou. Renato, o que você acha sobre essa declaração do Bolsonaro? Você acha que é da competência do presidente tomar essa decisão? Legal. Eu acho que a gente pode fazer análise dessa decisão de 2 pontos de vista, sendo que no final das contas, um deles importa bem mais do que o outro. Se a gente fizer do ponto de vista moral, dá para entender o porquê que as ruas de fato estavam pedindo o fim do lockdown. A gente sabe que essa situação complicou muito o contexto econômico de pessoas, principalmente pequenos empreendedores, pessoas que trabalhavam. Então, de fato, vamos nos colocar numa situação de empatia, de alteridade, vamos conseguir entender que moralmente tem uma razão para as ruas estarem pedindo isso. Todavia, entrando num aspecto jurídico agora, no aspecto legislativo, o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão de que isso não é de competência da União, não é de competência federal. Então, Bolsonaro não tem a prerrogativa e não tem a capacidade de instaurar um decreto. E ponto. Nando? Eu vou então seguir na minha opinião política, né? Eu sempre acredito que quanto mais descentralizado o poder, melhor. Então, assim, quem é o Bolsonaro para decidir sobre o estado do Nordeste ou um estado do Sul, sabe? Eu acho que ninguém sabe melhor do que os estados como os governadores e das cidades como os prefeitos. Então eu acho que quanto mais descentralizado poderes, assim, tanto secretarias no caso, enfim, seria melhor, entendeu? Porque cada realidade é uma realidade e funcionaria mais ou menos nesse sentido, assim. Eu sou contra, se eu pudesse, assim, falar a minha opinião política em relação a isso realmente... Certo, um federalismo mais puro. Isso, sim. Isso foi um dos fundamentos que o Supremo usou, né? Então é bem importante, concordo 100%. Concorda realmente que deveria... A gente está falando quase de uma reforma política aqui no Brasil, então. Porque a gente sabe que a estrutura do governo brasileiro é realmente centralizadora. Né? E só uma coisa também, que eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas para jogar aí até para um próximo debate, a questão penal, assim, eu acho que cada estado deveria ter, né, o direito de ter o seu código penal também. Certo. Mas aí Isso seria bastante uma semelhança com os Estados Unidos, né, o modo federado de fato. Eu acho que talvez existem várias complicações dentro do Brasil, comparando as realidades, mas é algo a ser estudado, assim. Acho que eu não tenho competência e credibilidade suficiente para falar sobre, mas não vejo uma reforma política geral no Brasil como algo tão negativo. Novos ares, eu acredito que poderiam resolver muitas coisas. Boa. Voltando ao lockdown aqui, lembrando que isso aqui começou sobre lockdown, já estamos falando sobre federalismo agora, que não é tão diferente se for parar para pensar. Mas essa matéria foi publicada em maio, né, de 2021, Nanda, e ainda assim, né, vocês vão lembrar, foi quando
houve realmente um crescimento nos casos, mortes também no Brasil. Você acha que nem nesse caso, né, que houve esse aumento bem forte da Covid-19 no Brasil, o lockdown não seria plausível? Não, porque assim, não tem como parar tudo, sempre vai alguém. Por exemplo, o motoboy, você precisa encomendar comida de casa. Tem alguém lá no mercado, sempre a galera que tá na frente, sabe? A galera da linha de ponta são os pobres. E são justamente os pobres que dependem do SUS que acabam morrendo, entendeu? A galera, já os empresários e tal, eles não vão usar esses hospitais de pontas, eles vão ter um cuidado maior e tal. Então, eu sou contra o lockdown. O Cabo Daciolo falou do Ciro, né? Do Ciro, exato. Nessa linha. Se você não viu, então assiste lá o nosso vídeo dos reacts aos vídeos, vocês vão entender o que a gente está falando. Mas, Renato, e você, o que acha, cara? Porque, como a gente sabe, né, na metade desse ano, 2021, teve realmente, né, a segunda onda da Covid, que chamaram, foi um aumento bem, assim, vertiginoso, né, nos casos, nas mortes. Você acha que aí realmente era cabível o lockdown? Ou até pensando também, a gente já tinha passado um ano, né, de pandemia. Mesmo com esse aumento, era questão de abrir novamente, com restrições, igual a Ananda defende, ou você acha que com esse aumento tão grande, realmente era preciso um lockdown? Eu acredito que a primeira onda de Covid, né, a onda inicial de Covid, na minha concepção, fez falta, na verdade, para o desenvolvimento do Brasil, um lockdown bem incipiente. Mas nessa segunda onda, que a nossa economia já estava completamente baqueada e que as pessoas já estavam passando fome, que as pessoas já estavam numa situação economicamente extremamente complexa, é isso que a Ananda falou, o lockdown nesse contexto talvez ele seria extremamente elitista. Então, mesmo com o aumento de casos ainda maior do que a primeira onda, você acha? Eu acredito que o lockdown, de fato, ele não seria cabível aqui nesse momento de uma economia já instável, mas o maior número de restrições foi, né, como foi razoável. Mas o que seria, você acha que foi razoável, então, o trato que teve? Então, na realidade, no âmbito federal não tem como a gente falar, né? Não, mas falando agora, a gente, né, já falou sobre a questão, né, federalismo, agora pensando, você que mora em São Paulo, cara, boa, legal. Analisa o governo João Dória e as restrições que foram passadas em maio, junho e julho. Boa, perfeito. Eu acredito que, da mesma forma que eu comecei falando antes, num primeiro momento eu acreditaria no lockdown incipiente, mas num segundo momento eu acredito que as diminuições, né, as zonas que foram colocadas, né, o momento de fase amarela, fase vermelha, teve uma funcionalidade bastante relevante e a gente consegue ver agora isso nos bons resultados, principalmente acompanhado de vacinação, lógico, que São Paulo está tendo. Certo. E você, Nando, o que acha? Acha que realmente teve um bom trato o governo João Dória em São Paulo ou não? Não. Eu até fiz um vídeo criticando a questão qual é a lógica de você @mariafernanda.br no tá lá, gente, segue lá. Qual é a lógica de você restringir, né, diminuir o tempo para que foi basicamente o que ele fez. Ele falou, olha, vai ter um horário de funcionamento, só que quando você diminui o tempo, você aumenta a concentração, consequentemente, aglomeração, consequentemente, mais risco de vírus. Então, assim, foi um negócio totalmente burro, assim, sabe? Não tem sentido algum. Na sua opinião, tinha que aumentar o tempo de funcionamento. Sim, exatamente. Então. Aumentasse. E se o empreendedor quiser, ele pode estender até madrugada, sei lá, porque tem gente que vai querer sair de madrugada para não encontrar ninguém. Não, porque não tem sentido algum. Até agora, eu não entendi o sentido do Dória fazer isso. Não tem sentido. Alguma coisa? Não, de fato, eu acredito que existem várias medidas específicas ali dentro que poderiam ser tomadas de uma forma melhor. O resultado que nós tivemos com esses lockdown, essas diminuições, essas restrições, existiu, mas, cara, é muito difícil falar o que seria ou o que não seria melhor, o que funcionaria ou não funcionaria mais. Então, a gente fica meio no campo do achismo mesmo e no campo de simplesmente provendo e absorvendo o que aconteceu de fato. Perfeito. Então, agora já vimos aqui as 5 reações do Renato, da Ananda, sobre as 5 matérias, né, as 5 manchetes mais acessadas na homepage do Poder 360 nesse ano de 2021. Chegamos ao fim agora desse nosso especial aqui de final de ano, a segunda parte. Vocês que já tiveram a chance de assistir semana passada a primeira parte, no qual a Nanda e o Renato realmente tiveram, né, as suas reações aos 5 vídeos mais assistidos no canal do Poder 360 no YouTube. Renato, muito obrigado pela sua participação de novo, cara. É um prazer ter você aqui. Conto com você em 2022 para dar seguimento ao nosso projeto. E Nanda, de novo, muito obrigado pelo seu tempo e realmente conto com você também em 2022.
A vocês, muito obrigado pela sua audiência. Fica aí o nosso convite para assistir novamente a primeira parte desse nosso especial de final de ano, se você não viu, e todos os outros episódios que já foram lançados do Unitalk em 2021. Esse projeto que teve início aqui inovador, trazendo 2 debatedores universitários, estudantes de Direito. Este programa foi gravado no estúdio do Poder 360 em Brasília, no dia 25 de novembro de 2021. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante.